Meus amigos, o cheque-mate do Irã contra o governo Trump levou à capitulação dos Estados Unidos. É o tema da nossa apresentação a partir deste momento. É oportuno observar, meus amigos, que no dia 23 de abril passado, publicamos um artigo e também um vídeo cujo título que nós apresentamos consistia no seguinte: o cheque-mate iraniano contra o governo Trump. Então, em abril, nós já havíamos previsto que este cenário que está acontecendo atualmente, de rendição dos Estados Unidos em relação ao governo iraniano, iria acontecer. Então, este artigo e vídeo que nós publicamos, no caso do vídeo, através do YouTube, e o artigo através de vários sites e revistas especializadas, nós afirmamos neste artigo e neste vídeo que o Irã estava dando um checkmate no governo Trump dos Estados Unidos, que buscava desesperadamente um acordo de paz com os iranianos o mais rapidamente possível para impedir que aumentasse ainda mais os danos sobre a economia mundial, a economia dos Estados Unidos e sobre a popularidade dele próprio, Trump, entre os norte-americanos. Naquele artigo que nós publicamos em abril e no vídeo que nós apresentamos através do YouTube, nós afirmamos que no jogo de xadrez, o checkmate é a condição de vitória que encerra a partida imediatamente, que ocorre quando o rei de um dos jogadores está sob ataque direto, ou seja, em xeque, e não possui nenhuma escapatória. Essa é a situação do Trump. Nenhuma escapatória, como foi o caso do recente conflito entre os Estados Unidos e o Irã. No artigo que nós publicamos em abril e no vídeo também que nós apresentamos no YouTube, também em abril, nós afirmamos que a analogia entre o jogo de xadrez que estava repetindo, no artigo que nós publicamos em abril e no vídeo que nós apresentamos no YouTube, nós afirmamos que a analogia entre o jogo de xadrez e a guerra no Irã é a de que o governo Trump seria o rei do jogo de xadrez que estava sendo ameaçado por um checkmate pelo governo iraniano. Na prática, foi isso que nós colocamos. A guerra desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã fez com que o Irã promovesse o fechamento do Estreito de Hormuz, que resultou no aumento do preço do petróleo e do gás natural e de fertilizantes no mercado mundial, o comprometimento das cadeias globais de valor, a queda na atividade produtiva mundial e o aumento das taxas de inflação em todos os países do mundo, os quais contribuíram para se consumar o checkmate. Quer dizer, tudo isso contribuiu para se consumar o checkmate iraniano contra o governo Trump dos Estados Unidos, que não teve outra alternativa senão capitular, se render diante do governo do Irã. Sobre o Estreito de Hormuz, é importante observar, temos aqui uma figura que mostra a importância do Estreito de Hormuz como arma de guerra que foi utilizada pelos iranianos. Simplesmente, o Estreito de Hormuz, ele tem 39 quilômetros de largura, com rotas de navegação de 3,2 quilômetros de largura, ou seja, 3,2 quilômetros
para os navios que vão numa direção, ou seja, que estão entrando no Estreito no Golfo Pérsico, e 3,2 quilômetros de largura para os navios que saem do Golfo Pérsico em direção ao oceano. Então, esses corredores estreitos, eles foram objetos de colocação de minas marítimas por parte dos iranianos. E aqui nós temos a figura que mostra que, por exemplo, nessa região do Golfo Pérsico, vários países que produzem petróleo se utilizam desde o Golfo Pérsico e da passagem pelo Estreito de Hormuz para que os seus petroleiros se dirijam para os seus destinos. Então aqui nós temos, por exemplo, países como Iraque, Kuwait, Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã. Todos, além do Irã, produtores de petróleo, que se utilizam dessa passagem para que os seus petroleiros se dirijam para os seus destinos. Então nós temos aqui a figura, aqui nós temos o Estreito de Hormuz, que na prática ele foi assumido, controlado pelos iranianos, e passou a promover um fechamento desse estreito, impedindo que os petroleiros passassem por ele. Nós temos, inclusive, a indicação das principais refinarias e terminais de petróleo, que são esses retângulos em azul, aqui apresentado no mapa, aqui. Tudo isso aqui são refinarias e, digamos assim, pertencentes aos países aqui do Golfo Pérsico, né? O checkmate do governo iraniano contra o governo Trump ocorreu com a adoção de duas estratégias. A primeira, com o fechamento do Estreito de Hormuz para navio de países inimigos. Quer dizer, o Irã só permitia a passagem de petroleiros que se dirigiam para os países amigos, mas para os países inimigos eles impediram. E ameaçando bombardear qualquer navio de país inimigo para cujo destino o petróleo fosse para algum país inimigo, eles ameaçaram de bombardeá-los se tentassem passar pelo Estreito de Hormuz. Então, pelo Estreito de Hormuz só passava petroleiros que se dirigiam para portos de países amigos do Irã. Então, houve o fechamento do Estreito de Hormuz para navios de países inimigos do Irã, que impactou negativamente sobre a economia mundial, inclusive a dos Estados Unidos, com a cessação do suprimento de 20% a 30% do petróleo mundial, cerca de 20% do gás natural liquefeito, 40% das exportações mundiais de ureia, 30% da amônia, 24% dos fosfatos e 50% do enxofre utilizados na fabricação dos fertilizantes. E a segunda estratégia adotada pelos iranianos foi o bombardeio tanto de Israel quanto de bases militares e instalações, inclusive petrolíferas, dos países aliados dos Estados Unidos, os países do Golfo, como a Arábia Saudita, como o Catar, os Emirados Árabes Unidos, entre outros. Então, eles bombardearam não só as bases militares americanas instaladas
nos países do Golfo Pérsico, como também as instalações de petróleo, as refinarias, por exemplo. Claro que não atacaram todas as refinarias, nem as instalações de petróleo. Algumas, selecionaram algumas. E utilizando mísseis e drones. É importante observar, meus amigos, que os Estados Unidos mantêm cerca de 19 bases em instalações militares estratégicas no Oriente Médio, sendo 8 sob o controle direto dos Estados Unidos e 11 operadas em parceria com nações anfitriãs, que operam para combater grupos extremistas e servir de contenção contra o Irã. Então, muitas dessas bases que estão lá instaladas, a finalidade é atuar como barreira de contenção contra o Irã. Na tentativa de neutralizar o checkmate iraniano, Trump promoveu desesperadamente um bloqueio naval no Golfo de Omã. Então, aqui nessa figura, quer dizer, além do Irã ter impedido a passagem de petroleiros, só passando navios petroleiros de países amigos, os Estados Unidos resolveram bloquear, colocar no Golfo de Omã navios americanos que passaram a impedir que esses navios amigos do Irã, os petroleiros dos países, os petroleiros que se dirigiam para os países amigos do Irã, eles conseguissem passar pelo Estreito de Hormuz. Então, na prática, os Estados Unidos contribuíram ainda mais para piorar o quadro, porque não, a partir do momento em que os Estados Unidos, utilizando a sua marinha, impediam que passasse qualquer navio, entrasse ou saísse qualquer navio do Golfo Pérsico, então estava contribuindo para agravar ainda mais a situação da economia mundial e do próprio Estados Unidos. Então, com este bloqueio naval dos Estados Unidos, nada passava pelo Estreito de Hormuz, em prejuízo da economia mundial. Diante da impossibilidade de uma solução militar para a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, porque a expectativa dos Estados Unidos e de Israel é de que com os bombardeios que realizaram contra o Irã e a matança que fez de dirigentes, inclusive do Ayatollah Khamenei, eles imaginavam que com isso o regime iraniano iria desmoronar. Fato que não aconteceu, pelo contrário, eles se fortaleceram, substituíram as lideranças que foram assassinadas por Israel e pelos Estados Unidos e passaram a adotar medidas de resistência contra essa agressão promovida pelos Estados Unidos e por Israel. Então, diante da impossibilidade de uma solução militar para a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, haja vista que ela agravaria ainda mais os danos crescentes sobre a economia mundial, a economia dos Estados Unidos e sobre a popularidade do presidente Trump entre os norte-americanos, provocados pelo fechamento do Estreito de Hormuz, o governo Trump dos Estados Unidos insistia, inclusive com ameaças contra o Irã, no sentido da assinatura de um acordo para levar ao fim o conflito, com a mediação do governo do Paquistão, que é vizinho do Irã. Aqui nós temos no mapa a indicação, aqui não está no mapa, não está a indicação, mas o Paquistão fica logo, imediatamente aqui dessa região, nessa parte aqui próximo do Golfo de Omã. Mas, como eu estava lhe dizendo, diante da impossibilidade de uma solução militar para a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, haja vista que ela agravaria ainda mais os danos crescentes sobre a economia mundial, porque demandaria muito tempo
e a economia mundial não resistiria, por exemplo, a uma guerra prolongada na região, não só a economia mundial, mas a economia dos Estados Unidos. E a própria popularidade do presidente Trump, que já está praticamente no nível mínimo, cerca de 30% da população americana aprova o governo Trump, mas o governo Trump insistia em assinar com o Irã um acordo para levar ao fim o conflito, com a mediação do governo do Paquistão. Após a análise de várias propostas dos Estados Unidos e do Irã, chegou-se a um texto de memorando aceito pelas duas partes, que constam de 14 pontos, para a busca da celebração de um acordo de paz. Os 14 pontos do acordo entre os Estados Unidos e o Irã são os seguintes. Primeiro, os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã, bem como seus aliados na atual guerra, assinam este memorando de entendimento para declarar o encerramento imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano, e comprometem-se a partir de agora a não iniciar qualquer guerra de operação militar um contra o outro, bem como a se abster de ameaças ou do uso da força entre si, garantindo a integridade territorial e a soberania do Líbano. O acordo final confirmará o término permanente da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, além de outras disposições previstas neste parágrafo. Então, este foi o primeiro ponto do memorando. O segundo ponto do memorando coloca que os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã comprometem-se a respeitar mutuamente sua soberania e integridade territorial e a não interferir nos assuntos internos um do outro. O terceiro ponto do memorando diz que os Estados Unidos da América e o Irã comprometem-se a negociar e concluir um acordo final em um prazo máximo de 60 dias, prorrogável mediante consentimento mútuo. O quarto ponto do memorando coloca que, imediatamente após a assinatura deste memorando de entendimento, os Estados Unidos iniciarão a retirada do seu bloqueio naval. Aquele bloqueio naval que eu lhes falei que estaria sendo feito no Golfo de Omã. Então, os Estados Unidos se comprometem a encerrar o bloqueio naval no prazo de 30 dias. Durante esse período, o tráfego de embarcações será restabelecido gradualmente pelo Irã, em proporção aos níveis registrados antes da guerra. Os Estados Unidos também se comprometem a retirar suas forças das proximidades da República do Irã no prazo de 30 dias após a assinatura do acordo final. O quinto ponto do memorando coloca que, após a assinatura deste memorando de entendimento, o Irã adotará todas as medidas possíveis para garantir, durante um período de 60 dias, a passagem segura e sem cobrança de taxas para embarcações comerciais que transitem entre o Golfo Pérsico e o Mar de Omã, em ambas as direções. O tráfego comercial será retomado imediatamente, e considerando a necessidade de remover obstáculos técnicos e militares, bem como realizar operações de desminagem, remoção das minas marítimas. Essas medidas serão implementadas pelo Irã dentro de 30 dias. O Irã também conduzirá diálogos com o Sultanato de Omã para definir a futura administração e o serviço marítimo do Estreito de Hormuz, em consulta com os demais estados costeiros do Golfo Pérsico, em conformidade com o direito internacional aplicável com os direitos soberanos dos países litorâneos do Estreito de Hormuz. O sexto ponto do memorando coloca que os Estados Unidos da América, em conjunto com seus parceiros regionais, ou seja, os países do Golfo Pérsico e o próprio Israel, se comprometem, os Estados Unidos, em conjunto com seus parceiros regionais, a desenvolver um plano definitivo e mutuamente acordado no valor de pelo menos 300 bilhões de dólares para a reconstrução e o desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã.
O mecanismo de implementação desse plano será finalizado como parte de um acordo definitivo no prazo de 60 dias. Todas as licenças, isenções e autorizações necessárias para as respectivas transações serão concedidas pelos Estados Unidos da América. O 7º ponto do memorando: os Estados Unidos da América comprometem-se a encerrar todos os tipos de sanções contra a República Islâmica do Irã, porque o Irã, há várias décadas, inclusive recursos que o Irã tinha depositado em bancos americanos e europeus, eles foram congelados. O Irã não deixou de utilizá-los. Então, aqui no 7º ponto do memorando, coloca que os Estados Unidos se comprometem a encerrar todos os tipos de sanções contra a República do Irã, incluindo as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, as resoluções do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica e todas as sanções unilaterais dos Estados Unidos, primárias e secundárias, de acordo com o cronograma acordado como parte do acordo final. A República Islâmica do Irã e os Estados Unidos da América reconhecem a importância crítica da questão do fim das sanções, acima mencionado no memorando, e expressam sua intenção de tratar imediatamente dessas questões nas negociações, a fim de alcançar um acordo mútuo. O 8º ponto dos 12 pontos do memorando coloca que a República Islâmica do Irã reafirma que não buscará adquirir ou desenvolver armas nucleares. Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã concordaram em resolver a destinação do material enriquecido, estocado por meio de um mecanismo a ser mutuamente acordado, conforme o cronograma mencionado no parágrafo 7, que nós já lemos, sendo que a metodologia mínima será a diluição no local, sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica. As duas partes também concordaram em discutir a questão do enriquecimento do urânio e outros assuntos mutuamente acordados relacionados às necessidades nucleares do Irã, com base em uma estrutura satisfatória a ser definida no acordo final. O acordo final confirmará as disposições deste parágrafo. Os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã reconhecem a importância crítica das questões nucleares que foram mencionadas e expressam a intenção de tratá-las imediatamente nas negociações para alcançar um entendimento mútuo. O 9º ponto das 12 do memorando coloca que até a conclusão do acordo final, os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã concordam em manter o status quo, ou seja, manter a situação atual. A República Islâmica do Irã manterá o status atual do seu programa nuclear e os Estados Unidos da América não imporão novas sanções nem deslocarão forças adicionais para a região. O 10º ponto do memorando coloca que os Estados Unidos da América comprometem-se a que imediatamente após a assinatura deste memorando de entendimento e até a suspensão total das sanções, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitirá isenções para a exportação de petróleo bruto iraniano, produtos petrolíferos e derivados, bem como para todos os serviços associados, incluindo transações bancárias, seguros, transporte e outros. Em suma, serão removidas todas as sanções que incidiam sobre, inclusive, a comercialização do petróleo iraniano. 11º ponto do memorando coloca o seguinte: os Estados Unidos da América comprometem-se a disponibilizar integralmente para uso os fundos e ativos congelados. Aquilo que eu falei aqui, os recursos que o Irã possuía em bancos americanos e europeus que ficaram congelados. Então, os Estados Unidos comprometem-se a disponibilizar integralmente para uso os fundos e ativos congelados ou restritos da República Islâmica do Irã, após a implementação deste memorando de entendimento. Então, os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã acordarão mutuamente os procedimentos
relativos à liberação desses fundos durante as negociações. Tais recursos, estejam eles mantidos na conta original ou transferidos, deverão ser totalmente utilizáveis para pagamento a qualquer beneficiário final designado pelo Banco Central da República Islâmica do Irã. Os Estados Unidos da América comprometem-se a emitir todas as licenças e autorizações necessárias nesse sentido. O 12º ponto dos 14 pontos do memorando coloca o seguinte, que os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã concordam que será estabelecido um mecanismo executivo para monitorar a implementação bem-sucedida deste memorando de entendimento e o cumprimento futuro do acordo final. O 13º e penúltimo ponto do memorando coloca que, após a assinatura deste memorando de entendimento e condicionado ao início da implementação dos parágrafos 1, 4, 5, 10 e 11 deste documento, bem como a continuidade dessas medidas, os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã iniciarão negociações sobre o acordo final exclusivamente em relação aos demais parágrafos. E o 14º parágrafo coloca que o acordo final será endossado por uma resolução vinculante do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, meus amigos, esses são os 14 pontos do memorando do acordo assinado pelos Estados Unidos com o governo do Irã. Agora, a análise desses 14 pontos deste memorando permitiu que eu constatasse a capitulação do governo Trump diante do governo iraniano, que ocorreu devido aos seguintes fatos. Primeiro, o governo dos Estados Unidos cedeu à exigência do governo do Irã para garantir a integridade territorial e a soberania do Líbano, mesmo contra a vontade do governo de Israel, que não quer sair do Líbano, que quer continuar atacando o Líbano. Então esse memorando criou um problema entre os Estados Unidos e Israel. Então os Estados Unidos vão ter que forçar Israel a sair do Líbano para que esse memorando seja implementado. Então, o primeiro ponto da capitulação dos Estados Unidos é esse, porque há algum tempo os Estados Unidos não queriam incluir o Líbano nesse acordo. Ele incluiu simplesmente porque capitulou diante do governo iraniano. Segundo, o governo dos Estados Unidos se comprometeu a respeitar a soberania e a integridade territorial e a não interferir nos assuntos internos do Irã. Então, dá para perceber também um outro fato que configura a capitulação dos Estados Unidos diante do governo iraniano. Terceiro, o governo do Irã conduzirá diálogos com o Sultanato de Omã para definir a futura administração e os serviços marítimos no Estreito de Hormuz, em consulta com os demais estados costeiros do Golfo Pérsico, em conformidade com o direito internacional aplicável e com os direitos soberanos dos países litorâneos do Estreito de Hormuz. Isso aí abre a possibilidade para que o governo iraniano cobre taxas aos navios que passem, que entrem ou que saiam do Golfo Pérsico, pelo Estreito de Hormuz. Outro ponto que também configura a capitulação do governo Trump é que o governo dos Estados Unidos é o quarto ponto. O governo dos Estados Unidos se compromete a desenvolver em conjunto com parceiros regionais a desenvolver um plano definitivo e mutuamente acordado no valor de pelo menos 300 bilhões de dólares para a reconstrução e o desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã. Ou seja, os Estados Unidos bombardearam, destruíram, junto com Israel, destruíram muita coisa lá no Irã e agora vão ter que desembolsar essa quantia para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã. Então é um outro fator que mostra a capitulação do governo americano em relação ao Irã. O quinto, o governo dos Estados Unidos se compromete a encerrar todos os tipos de sanções. Veja bem, encerrar todos os tipos de sanções contra a República do Irã, incluindo as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
as resoluções do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica e todas as sanções unilaterais dos Estados Unidos, primárias e secundárias, de acordo com o cronograma que vai ser incluído no acordo final. Outro exemplo também de capitulação do governo americano, é o sexto ponto que nós estamos aqui colocando. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos emitirá isenções para a exportação de petróleo bruto iraniano, produtos petrolíferos e derivados, bem como para todo o serviço associado, incluindo transações bancárias, seguros, transporte e outros. Ou seja, os Estados Unidos se dobraram à exigência iraniana de isentar a exportação de petróleo, produtos petrolíferos e derivados, e bem como para todo o serviço associado, incluindo transações bancárias, seguros, transporte e outros. O sétimo ponto que configura a capitulação americana em relação ao Irã é que o governo dos Estados Unidos se compromete a disponibilizar integralmente para uso os fundos e ativos congelados e os restritos da República Islâmica do Irã, após a implementação deste memorando de entendimento. E, finalmente, como último ponto que nós identificamos como caracterizador da capitulação, ou seja, da rendição dos Estados Unidos em relação ao Irã, é que a República Islâmica do Irã manterá o status do seu programa nuclear. E os Estados Unidos da América não imporão novas sanções nem deslocarão forças adicionais para a região. Isso fica bastante evidente. E todos esses 8 pontos que nós extraímos dos 14 pontos do memorando. Desses 14 pontos do memorando, nós identificamos 8 pontos que configuram a capitulação dos Estados Unidos em relação ao Irã. As únicas concessões do governo do Irã foram as seguintes: a República Islâmica do Irã restabelecerá o tráfego de embarcações pelo Estreito de Hormuz, após o governo dos Estados Unidos promover a retirada do seu bloqueio naval do Irã. Essa foi uma das concessões do Irã. E a outra concessão do Irã é que o Irã reafirma que não buscará adquirir ou desenvolver armas nucleares. As duas partes também concordaram em discutir a questão do enriquecimento do urânio e outros assuntos mutuamente acordados relacionados às necessidades nucleares do Irã, com base em uma estrutura satisfatória a ser definida no acordo final. Então, meus amigos, pelo que nós acabamos de apresentar, fica demonstrado inequivocamente que o governo Trump capitulou, se rendeu diante do checkmate do governo iraniano. Então é isso que eu tinha de lhe dizer, e fica bastante evidenciado que o propósito do governo dos Estados Unidos e de Israel de desmantelar o regime iraniano com os bombardeios e obter a rendição incondicional do Irã, na realidade se transformou na rendição condicional. Quer dizer, não houve a rendição incondicional, mas houve a rendição condicional dos Estados Unidos em relação ao Irã. Então, tanto os Estados Unidos, o governo Trump, como o governo de Israel, com Netanyahu, fracassaram nos seus propósitos de desmantelar o regime iraniano e eliminar essa ameaça que, para Israel, eles consideram o Irã uma ameaça existencial do Estado de Israel, diante da ameaça que o Irã fez de que Israel não deveria existir. E o que se dizia
é que o desenvolvimento das armas nucleares teria como propósito exatamente utilizar contra Israel essas armas nucleares. Bem, de qualquer maneira, o que fica bastante claro é que depois de todos esses eventos, os Estados Unidos se desmoralizaram no Oriente Médio perante os seus aliados do Golfo Pérsico, porque todos eles foram bombardeados por mísseis e drones iranianos. Quer dizer, a proteção que essas bases ofereciam aos países do Golfo Pérsico não aconteceu, porque, pelo contrário, elas se tornaram alvos e não só atingiram bases militares americanas, mas também instalações, por exemplo, petrolíferas desses países produtores de petróleo do Golfo Pérsico. Então, esses países foram afetados. Os Estados Unidos se desmoralizaram porque não deram a proteção que esses países esperavam dos Estados Unidos. Israel também é um perdedor desse processo, porque não conseguiu atingir o objetivo de esmagar o regime iraniano e obter a sua rendição incondicional, da mesma forma que os Estados Unidos também fracassaram nesse propósito. Quer dizer, na prática, o que fica bastante claro é que Irã se coloca como a grande potência do Oriente Médio, a potência militar do Oriente Médio. E ela tem uma arma muito poderosa, que poderá ser usada a qualquer momento, que é o fechamento do Estreito de Hormuz. Talvez seja até mais importante essa arma do que as próprias armas nucleares que o Irã estava tentando desenvolver. É isso que eu tenho a lhes informar, meus amigos. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e deixo aqui o meu abraço fraternal.